Esquadrias. Janelas. As janelas se classificam quanto ao movimento dos seguintes tipos. Elas podem ser de giro, que chama-se também a janela de abrir, corrediça, ou de correr, pivotante, que gira em torno de um pivô, basculante, que abre em forma de báscula, e de guilhotina. Nós vamos ver alguns exemplos a seguir. Aí um exemplo, uma foto, uma figura de uma janela de giro, também chamada janela de abrir, janela corrediça, ou janela de correr. Essa janela aí tem 4 folhas, duas folhas fixas e 2 móveis. Janela pivotante, ela gira em torno de um pivô. Janela basculante, ela abre em forma de báscula. Então esse movimento aqui de abrir chama-se báscula. Ela também é chamada de maxiar, janela maxiar. Janela guilhotina, esse nome vem em função da guilhotina utilizada lá pela França para decapitar os traidores, Então, aqui está a parte superior, a parte inferior. Quando você destrava, você levanta essa parte aqui, inferior, e ela fica na mesma altura dessa parte de cima. E aqui essa parte de baixo fica aberta. Quando você quiser fechar, você destrava e deixa ela descer até embaixo para fechar a janela. Aí esse movimento, de subir e descer, chama-se de guilhotina. As janelas também se classificam quanto ao número de folhas. Então a janela pode ser de 1 folha, de 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, etc. Um exemplo aí de uma janela de 1 folha. Ela é de 1 folha e é uma janela basculante, ou maxiar. Aqui uma janela de 2 folhas de giro. Então uma folha abre para um lado, outra folha abre para o outro lado. Uma janela de 3 folhas de correr. Uma janela de 4 folhas de correr também, ou corrediça. Também a janela se classifica quanto ao tipo de folha. Ela pode ser de fichas, envidraçada e de almofadas. Tem outros tipos, Esses são os principais. Aí a janela de ficha. A ficha são essas tábuas, são presas pelas travessas. A janela envidraçada. Aqui ela tem uma parte aqui de abrir, e outra parte aqui de correr. Tá? A parte de correr é envidraçada. Janela de almofadas, de madeira, que tem esses retângulozinhos em alto relevo. Essas partes, esses quadrados aqui centrais, eles são mais salientes, São em alto relevo. Janela de madeira. Termos técnicos usados nas janelas. Nós temos a verga, que é a parte da parede que fica acima da janela. O peitoril, que se refere à peça de granito ou mármore colocada aqui, ou a parede, nessa parte superior da parede, e também a todo esse trecho de parede que vai da janela ao piso. Chama-se parapeito ou peitoril. Temos a folha da janela. Aqui eu tenho 4 folhas, 2 folhas de um lado, 2 folhas do outro. Aqui eu tenho a bandeira. A bandeira é uma parte que fica acima das folhas. As bandeiras podem ser fixas ou móveis. Você pode abrir a bandeira ou deixar a bandeira fixa, dependendo do modelo, do estilo da janela que você comprou ou construiu. Temos a ombreira,
a ombreira ou a duela, que é essa proteção lateral aqui, né, da janela. Temos o postigo ou folha de segurança, que é uma segunda folha que fica por cima da primeira, para dar uma maior segurança. Temos o pinásio, que é essa divisão entre os vidros, tá? Chama-se de pinásio. E temos as travessas, que são essas peças de madeira que fica na horizontal, aqui da janela envidraçada, geralmente. Temos o montante, que divide as duas partes da bandeira. Tá aí os conceitos, né, dos termos. O que é a verga? É uma viga que fecha a parte superior de uma abertura. O que é o peitoril? É a parte inferior de uma janela. O que é a folha? É uma parte móvel de uma esquadria. O que é um marco? É um elemento que contorna a esquadria. O marco ele é composto de aduela e alisar, tá? A duela ou ombreira é um elemento que protege os vãos. Faz parte do marco. Alisar é um elemento que cobre a junta entre a esquadria e a parede. Batedor é um rebaixo da duela onde se encaixa as folhas das esquadrias. A dobradiça é uma ferragem que conecta a duela à folha, permitindo a articulação entre eles. Então permite que a folha ela se mova, né, no movimento de fechar e abrir. A almofada, quadro saliente em esquadrias de madeira. Travessa é uma faixa na posição horizontal. Colsoeira é uma peça vertical de portas e janelas. Então, quando você tem uma janela envidraçada, você tem travessas e colsoeiras, tá? As colsoeiras são as peças verticais e as travessas as peças horizontais. As fichas são tábuas paralelas que formam esquadria, no caso de portas e janelas de fichas. Tirante é uma peça diagonal numa esquadria de fichas. Bandeira, parte superior das esquadrias que fica acima das folhas. Penásio, peça que divide e sustenta os vidros de uma esquadria. Póstigo ou postigo, folha cega das esquadrias para maior segurança. Então é uma folha dupla, né? A segunda folha sobre uma janela. Geralmente, quando você tem uma veneziana, que são aquelas janelas que tem umas tirinhas para entrar ar, por cima da veneziana você tem uma outra folha, que seria um postigo, né? Para fechar a veneziana. Representação gráfica das portas. Aqui, à esquerda, uma representação gráfica de uma porta de abrir, ou de giro, né? Aqui ela em vista, aqui a maçaneta, aqui a porta, a altura da porta, e aqui em planta. Então aqui está a folha da porta e aqui o sentido de abertura da folha da porta. Aqui é uma porta de correr ou corrediça, aqui em vista e aqui em planta. Então você representa assim no seu projeto, né, na planta baixa, uma porta de correr. Aqui, porta de giro, um outro exemplo, né? É mais comum, né, da gente desenhar ela dessa forma, formando 90 graus, né, com a parede e o arco indo até chegar na folha da porta, aqui em planta, aqui em vista e aqui em corte. Porta de correr, aqui a representação em planta, aqui em vista e aqui em corte. Janela de giro de duas folhas. Tanto aqui uma folha abrindo nessa direção e outra folha abrindo na outra direção. Aqui o corte, aqui a vista. Aqui uma janela de correr, ou corrediça. Então temos as duas folhas, uma correndo para um lado e outra correndo para o outro lado. Uma janela baixa, corrediça. Aqui ela em planta. E aqui em vista. E aqui em corte.
E uma janela alta, basculante. Então, quando a janela ela está acima de 1,5 m, que é o local onde passa o corte da planta baixa, ela é representada com linhas tracejadas. Então você representa as duas linhas da parede com linhas cheias e a representação do basculante ou da janela alta com linhas tracejadas. Aqui em vista e aqui em corte. Em corte você pode também representar como uma janela baixa, do jeito que está no desenho anterior. Pode representar assim também, é mais comum. Mas se você fizer assim, não está errado também não, tá? Em corte. Colocando aqui o sentido da báscula, né? Como é que ela abre para um lado e para o outro.